Olá! Todo mundo adora uma boa solução, não é mesmo? Aquela ideia que parece genial, que resolve tudo. Mas e se essa solução incrível for para o problema errado? Hoje, a gente vai mergulhar na armadilha mais comum de todas na inovação: se apaixonar pela resposta antes mesmo de entender qual era a pergunta. E para começar essa conversa, vamos direto para o espaço. Tem uma história clássica da corrida espacial que ilustra isso perfeitamente. A NASA, com toda a sua tecnologia, investiu milhões e milhões para criar uma caneta que funcionasse em gravidade zero. Uma obra de arte da engenharia, sem dúvida. Enquanto isso, do outro lado, como é que os cosmonautas russos resolveram esse mesmo desafio? Simples. Eles levaram um lápis. E é aqui que está a grande lição. A NASA, no fundo, resolveu um problema super complexo que ela mesma criou. Já os russos olharam para o problema essencial. A questão nunca foi sobre a ferramenta, sobre a caneta em si, mas sim sobre a função, escrever. Isso mostra, de um jeito brilhante, o perigo que é definir um problema de forma muito, muito restrita. Essa diferença entre a ferramenta e a função é a chave de tudo. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte aqui, a briga entre a solução e o problema. Agora a gente vai entender por que essa confusão acontece tanto e por que ela pode ser literalmente fatal para qualquer projeto. Todo mundo já viu isso acontecer, né? Um projeto que parecia promissor, cheio de gente boa, com recurso, e que no fim das contas não entrega nada. Tem aquele ditado: de boas intenções o inferno está cheio. Mas falando sério, por que isso é tão frequente? Depois que o projeto fracassa, aí vem a lista de justificativas. A gente fala que, faltou um método mais estruturado, ou que a liderança não era forte o suficiente, ou que não tinha dinheiro, não tinha tempo. A lista vai longe. Só que a verdade é a seguinte: mesmo com tudo isso no lugar, um projeto ainda pode dar errado. Por quê? Porque se toda a energia está focada em resolver o problema errado, não importa o quão perfeita seja a execução, o resultado vai ser, na melhor das hipóteses, inútil. Ok, então se as desculpas de sempre não explicam o fracasso, para onde a gente olha? A resposta está em mudar a forma de pensar, em olhar para o sistema como um todo. E é isso que a gente vai ver agora, em como encontrar a restrição do sistema. A ideia é parar de apagar pequenos incêndios e começar a procurar o verdadeiro gargalo, aquilo que impede todo o resto de avançar. O consultor Ellie Goldratt deu uma pista muito importante com essa frase. Pode parecer meio reativo, né? Focar em imperfeições. Mas a sacada aqui é muito mais profunda. É um convite para a gente encontrar aquele ponto específico que está de fato limitando todo o resto. E essa ideia de melhoria sistêmica é fundamental. Sabe, não adianta nada otimizar uma parte do processo que não é o gargalo. Isso não melhora o resultado final. É a mesma coisa que colocar o motor de Ferrari num Fusca sem trocar pneu, sem trocar a suspensão. A melhoria só é de verdade quando ela eleva a performance do sistema inteiro. E esse ponto que limita tudo tem um nome. É a restrição do sistema. Pensa numa corrente. É o elo mais fraco. Ou, sei lá, num restaurante. Não adianta nada ter os garçons mais rápidos do mundo se a cozinha só consegue soltar um prato a cada 10 minutos. A cozinha é a restrição. Identificar e resolver essa restrição é o único jeito de ter uma melhoria real. Esse, sim, é o problema certo a ser resolvido. Beleza, a teoria da restrição faz sentido, mas como é que a gente acha esse tal elo mais fraco na prática? Bom, na nossa terceira parte, vamos direto ao ponto. Um guia prático de validação. Vamos transformar essa teoria toda num passo a passo para descobrir se o problema que a gente acha que existe é de verdade a real restrição do sistema para as pessoas. O ponto de partida é ter a humildade de reconhecer que a nossa ideia de problema no início é só isso, uma suposição, uma hipótese. O objetivo de todo esse processo de validação é justamente transformar essa hipótese em evidência, em algo concreto, confirmando que aquela dor ou necessidade é de fato relevante para um grupo grande de pessoas. E a melhor ferramenta para isso é a tal da entrevista semi-estruturada. Não é um questionário engessado, não. Pensa nela como uma conversa com um roteiro flexível. Você começa querendo entender quem é a pessoa. Depois, investiga os desafios dela numa área específica. Se um problema aparece na conversa, aí sim você aprofunda para entender a intensidade dessa dor. Em seguida, descobre como a pessoa se vira com isso hoje. E, por fim, deixa a porta aberta para conversar de novo. O segredo aqui é ouvir, não tentar vender uma ideia. E por onde começar essa jornada de conversas? O número mágico para dar o pontapé inicial é 15.
Com as 15 entrevistas, a gente já começa a sair do campo do achismo e a enxergar os primeiros padrões surgindo, o que já dá para ter uma primeira análise bem interessante. E dentro dessa conversa, essa aqui é a pergunta de ouro. Qual o seu maior desafio na hora de fazer tal coisa? Ela é aberta, ela não força uma resposta. Se o problema que a gente imagina que existe for realmente importante para a pessoa, a chance é grande dele aparecer aqui, de forma espontânea. Se não aparecer, bom, isso já é um baita sinal de alerta. E qual é a meta, então? O objetivo é encontrar pelo menos 20 pessoas que não só digam que tem o problema, mas que o considerem importante. Esse número é um bom indicativo de que foi encontrada uma dor real e consistente no mercado. Certo, depois de dezenas de conversas, vai haver um monte de informação na mão. Mas informação bruta não é resposta. E agora a gente entra na fase final, a mais decisiva, o veredito e a pergunta. É a hora de transformar todas essas conversas numa conclusão clara, preto no branco. No fim das contas, essa é a pergunta que o processo todo quer responder. E aos dados coletados vão dar uma de 3 respostas possíveis. Essa tabela aqui ajuda a transformar as conversas numa decisão. Olha só. Se 20 pessoas ou mais confirmaram o problema, ótimo, luz verde. Dá para começar a pensar na solução. Agora, se foi só um grupo pequeno, de 1 a 5 pessoas, luz amarela. É hora de reavaliar. Talvez o perfil do entrevistado precise de um ajuste. E se ninguém mencionou o problema? Luz vermelha. Mas calma, isso não é fracasso. É um sinal claro para pivotar, para usar o que foi aprendido e encontrar um problema que realmente exista. E esse é o ponto mais importante de todos. Invalidar uma ideia de problema não é uma derrota, é uma vitória. É um sucesso que economiza um tempo, um dinheiro e uma energia enormes que seriam gastos construindo a solução perfeita para um problema que, simplesmente, não existe. Então, da próxima vez que aparecer uma ideia brilhante, seja sua ou de alguém da equipe, a sugestão é: para um pouco, respira fundo e faz a pergunta que pode mudar tudo. Ok, essa parece uma ótima solução, mas qual é exatamente o problema que a gente está tentando resolver aqui? Focar nisso primeiro é o que separa as boas intenções dos resultados de verdade.